Olá, eu sou o Johnny Galvão, sócio e cofundador do Master Talks, junto com Marcos Mion e Rodrigo Portaro. Muito legal você chegar aqui na aula gratuita do maestro João Carlos Martins. Queria te dizer que existe um programa dentro da plataforma com outras aulas, se você curtir essa. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque foi um trabalho que a gente fez, roteirizou e é não só o legado do maestro João Carlos Martins, mas é o nosso legado também. Então você consegue o programa completo dentro da plataforma do Master Talks. Fica a dica aí para você. Espero que você aproveite. Boa aula! Acabei de acordar. E sabe qual é o sonho que eu tive essa noite? Como eu tenho quase todas as noites, que eu estava dando um tremendo de um concerto em Nova York. Aí, este é o sonho. Aí eu acordo e encontro a realidade. A realidade, eu olho para as minhas mãos e eu vejo que eu não posso mais tocar piano profissionalmente. Nesse momento eu me lembro de Tchaikovsky, que melhor do que ninguém descreveu a diferença entre sonho e realidade. Agora, nesse momento você tem uma insegurança enorme, porque você vai começar um novo dia e você pensa, meu Deus, eu vou enfrentar novamente a minha realidade. E qual é a minha realidade? É realizar música com excelência. Então, nesse momento, eu parto para um novo dia, acreditando sempre na trajetória da esperança. A música clássica, no século XVII, no século XVIII, ela teve o seu apogeu, na minha opinião. E ela se inspirou muitas vezes no folclore da sua região. Mas a música clássica é a base de tudo o que aconteceu na música até hoje. E a música clássica tem uma vantagem, a vantagem da eternidade. Por quê? No dia que o homem chegar a algum outro planeta, tenha certeza que naquela nave alguma música do século XVIII, ou do século XVII, ou do século XIX estará acompanhando aquela nave. Essa é a força da música clássica. É claro que quando você emite um som, no meu caso, no piano, é físico o movimento. Mas da onde vem esse som? Esse som vem da alma. E é através da alma que você, com esse som, chega na alma das outras pessoas. No momento que a alma e o coração estão unidos e o físico responde, você consegue transmitir uma palavra que eu sempre procuro, a palavra emoção. Eu acordo de manhã, abro o jornal, vejo se o meu nome está nos obituários. Se não está, eu peço 2 ovos fritos
e vou direto para o piano ou estudar regência para ver quais são os sonhos que eu vou realizar naquele dia. Na época da Idade Média, você nas igrejas tinha o canto gregoriano. Depois veio a música renascentista. Aí nós passamos pelo barroco, pelo classicismo, pelo romantismo, pelo impressionismo e depois chegamos à música do século XX. E eu acredito somente num tipo de música, a música de bom gosto. Mas o que a música clássica tem? A música clássica, ela consegue chegar de tal forma no coração das pessoas que eu cito um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um concerto em plena Sala São Paulo, onde tinham crianças de 7 até 11, 12 anos de idade, 1.400 crianças. Acabou o concerto, eu olhei para todas as crianças e falei, gostaria que quem teve vontade de chorar ou chorou, levantasse a mão. Cerca de 70% das crianças levantaram a mão. Esta é a forma com a qual a música clássica chega no coração das pessoas. Eu sempre digo que a música explica que Deus existe. Então eu digo que a música clássica não me ajudou, muito mais que isso. A música clássica, através das adversidades que eu tive na vida, ela me salvou. Vocês querem saber a importância da música clássica? Quando eu chego num auditório com crianças, com pessoas numa fundação casa, e tem centenas de crianças, eu chego e falo, olha, sem combinarmos nada, eu vou cantar o primeiro compasso de uma música de um compositor chamado Wolfgang Amadeus Mozart. E vocês vão cantar o segundo, sem nós termos combinado nada. Eu sou desafinado. Aí eu faço uá, papá, 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 uá. Todas as crianças, uá, papá, 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 papá. Eu falo, isso foi escrito há mais de 200 anos. Essa é a durabilidade da música clássica. Beethoven, por exemplo, quando ele se expressou através da música, ele sabia o que ele ia deixar para a humanidade. Ele sabia que aquela música ia durar 100, 200, 300 anos. E eu digo o seguinte, quando você abre a página de um jornal, você vê que cada 15 dias descobrem uma nova tecnologia para alguma coisa. O que acontece com a música clássica? Os gênios do século XVII, XVIII, XIX, começo do século XX, hoje você não encontra mais, porque a tecnologia tomou conta da humanidade. Mas 300 anos não é nada, porque você ouviu que Bach, há 300 e poucos anos, escreveu obras fantásticas, assim como Beethoven, Mozart e outros. Hoje, nós não temos compositores iguais a eles. Nós vivemos da arte interpretativa. Mas como 300 anos não é nada na história do nosso universo, talvez daqui 300 anos a tecnologia e a criatividade vão se unir e talvez a gente volte a ter um Johann Sebastian Bach, porque 300 anos não é nada na história da humanidade. Assim sendo, hoje a música clássica vive da arte interpretativa. Talvez daqui
200, 300 anos, nós voltaremos a ter aqueles gênios da música clássica, e aí a música clássica viverá não só da arte interpretativa, mas também da criatividade. As 4 notas mais famosas da história da música clássica são, sem dúvida alguma, tá, 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 tá. Todo mundo, em qualquer lugar do planeta, conhece estas notas de Beethoven da Quinta Sinfonia. Atualmente, o que acontece com a música? Elas têm um gancho. Quando você pega os Beatles, às vezes você tem um gancho. Por exemplo, She Loves You, Yeah, 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 She Loves You, Yeah, 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 Help, por exemplo. Então, você hoje encontra na música do século XX, aquela música que a gente chama de música popular, mas populares que acabaram tornando-se clássicos. É o caso dos Beatles, é o caso, por exemplo, de um Morricone, é um caso de um Piazzolla, de um Tom Jobim, que são aqueles compositores diferenciados da grande maioria. Agora, com exceção das óperas, onde nós temos enorme criatividade nos seus títulos, na música clássica você tem, por exemplo, sinfonia número 1, número 2, número 3, número 4, você tem concertos de 1 a 10, você tem prelúdios, 40 prelúdios. A criatividade nos nomes era menor do que atualmente, que cada música tem um título diferente e tem uma referência. Então são coisas que vão se mudando através dos séculos e tudo vai se adaptando, mas tudo chega a um ponto comum, ou seja, o ponto comum, o que a música pode fazer num ser humano. Vamos falar um pouco sobre intervenção. Hoje nós temos intervenções em várias músicas clássicas do conhecimento público. Qual que seria a reação do compositor? Talvez ele esteja revirando no túmulo de raiva. Talvez ele esteja achando graça de ver a integração no século XXI de que a música dele teve novas versões. A gente não poderá nunca saber isso. Veja o que fizeram com a 9ª Sinfonia de Beethoven. Beethoven jamais imaginaria que a 9ª Sinfonia tivesse uma versão praticamente popular desta obra-prima da humanidade. Aumenta o som. Mas o que isso explica? Explica que mesmo com ou sem intervenções, a música clássica sobrevive eternamente. E sempre as pessoas, um dia, aqueles que não estão habituados a ouvir a música clássica, um dia eles vão querer ouvir a versão original. Essa é a razão pela qual eu digo, sempre a música venceu. Bem, eu falei sobre música clássica, eu falei sobre música em geral, mas aonde eu encontrei o meu destino? Neste meu velho companheiro, o piano. O que é o piano? Quando você pergunta quem é o rei das florestas, todo mundo diz que é o leão. O piano é o rei dos instrumentos.
Então eu me sinto profundamente realizado com essas 88 notas, realizar interpretações nas quais eu acredito. Me especializei na obra de Johann Sebastian Bach. Não adianta ter falsa modéstia. Eu tenho certeza que as minhas interpretações são algumas das interpretações mais importantes no século XX. Eu detesto falar maior, não existe maior intérprete. Eu considero o maior intérprete de Bach um canadense chamado Glenn Gould. Mas se a gente brincar com terminologia que se fala aqui no Brasil, eu diria que eu estou nos top 5 no século XX. Então, com o Johann Sebastian Bach e este leão das florestas, o piano, eu pude começar a realizar os meus sonhos. Quem me introduziu a este instrumento que eu chamo o rei foi meu pai. Meu pai me introduziu à música e ao piano. E eu não só estava realizando os meus sonhos, como os dele. E a minha história teve altos e baixos, erros e acertos, mas é uma história que eu espero que possa inspirar você em momentos difíceis da sua vida, através da música. Você sabe que através da música você encontra paz, emoção e amor. Eu sou o maestro João Carlos Martins. Bem-vindo ao meu Master Talks. Olá, espero que você tenha gostado. Lembrando que tem muito mais na plataforma do Master Talks se você adquirir o programa completo do maestro João Carlos Martins. Valeu!